Estamos de volta para o segundo bloco. Eu queria levantar uma questão para vocês. Quais são os sinais que uma pessoa ela começa, que a gente possa perceber que ela está com esses pensamentos de morte? Tem como a gente detectar, verificar isso? Sim, muitas pessoas elas chegam a dar um alerta, que é o isolamento, principalmente o isolamento, né? Então, se uma pessoa ela tem uma rotina, ela vai mudar essa rotina. Ela vai se isolar, ela vai deixar de fazer muitas coisas que ela fazia, que ela sentia prazer naquilo que fazia, e vai deixar de fazer aquilo. Então, é muito da gente ter uma percepção aguçada para perceber isso. Só que a gente sabe que a gente não consegue, pouco a gente consegue observar a pessoa do nosso lado. Às vezes o amigo do nosso lado a gente não consegue observar que ele está passando por problemas, que ele está passando por dificuldades, mas ele apresenta principalmente o isolamento, uma tristeza profunda, deixa de fazer muitas coisas que fazia antes, que encontrava prazer, hoje já não encontra mais. Para complementar, né, o que a psicóloga falou, às vezes esse sinal não vem assim bem explícito, né? Às vezes a pessoa fala em sumir, né? Era melhor que se eu não existisse, né? Eu sou um fardo, eu quero ir embora, eu quero fugir. Essas séries de palavras, né, que as pessoas falam podem ser indícios, né? Por isso que é muito importante, a gente sempre bate nessa tecla durante a campanha, que você não precisa ser um profissional da área da saúde para ouvir essa pessoa, né? Você é um colega, você é um amigo, você é um primo, é um amigo da igreja, é um amigo da escola, é um amigo de caminhada, não importa. Se a pessoa tem algo para te falar, para um minuto e ouve, porque ela pode estar te falando algo que ela não fala para ninguém, né? Então, às vezes, você não precisa ser um psicólogo, um enfermeiro, um médico, mas se você, pelo menos, ouvir essa pessoa, você vai perceber que ela está com uns sintomas, né, que precisam ser avaliados. E aí você encaminha, ajuda ela, né? Leva ela, convida ela para ir no CAPS, para ir no posto, né? Esse tabu que a psicóloga disse é um problema muito sério que a gente tem hoje, muito sério mesmo. Muitas pessoas deixam de procurar o CAPS, muitas pessoas cometem suicídio por vergonha de ir buscar o serviço, justamente pelo preconceito que a sociedade criou, né, em cima do CAPS, que é um lugar de doido, né, que é um lugar onde as pessoas vão te dopar, né, e um monte de coisas que eles falam sem conhecer realmente o serviço, né? Então é uma dificuldade muito grande quando a gente tem, para a gente quebrar esse preconceito, esse tabu aí. Sandro e também a Rose, não falta, pergunto para vocês, não falta a informação chegar mais também para essa sociedade? Por exemplo, há pouco tu falaste sobre os estudantes, né, nas escolas de ensino médio, e hoje também nós temos os adolescentes também no ensino fundamental 2, que são os meninos lá que estão ali entre sexto até o 9º ano. E a gente sabe hoje que esses meninos têm muita informação aqui dentro disso aqui, como tem uma comunicação muito rápida. Em contrapartida, daqui a pouco, Enos, que é da área, vai dizer que eles têm pouco a comunicação, de eu me comunicar, de eu falar, que sabe que está faltando mais isso também, eles, né, essa informação chegarem na escola de forma assim, como uma psicóloga, como vocês como enfermeiro, sim, né? Sim. Será que isso não mudaria a mentalidade dele? Poxa, eu estou precisando, então alguém me disse que eu tenho que procurar, né, o órgão. Inclusive, é uma discussão muito grande hoje, é a presença do psicólogo dentro das escolas, né? A gente sabe que precisa, a gente tem números que justificam a presença de um psicólogo lá. Às vezes essa pessoa ela está passando por alguma coisa dentro da casa dela, ou dentro de um relacionamento que ela não consegue externalizar aquilo, né? E a presença de um profissional da área às vezes cria a confiança dessa pessoa e falar, né? Então essa informação ela pode chegar assim através do psicólogo, porém
os professores, né, os coordenadores, pedagogos, eles são capacitados para esse tipo de informação, né? Hoje a gente tem uma dificuldade um pouco de trabalhar com a escola quando a gente leva essas informações, geralmente elas terminam quando a gente vai embora, né? É um trabalho que tem que ser perpetuado dentro da própria escola. O Setembro Amarelo tem que ser o ano todo, não pode ser no mês de setembro somente. Sim, e a maneira que tem que ser abordada, que a gente até recomenda, né, é ter roda de conversas para que aquele adolescente ou aquele jovem, né, se sinta acolhido, porque a maioria dos adolescentes hoje, eles passam o tempo dele dentro da escola. São 4 horas praticamente, dependendo muito do se é fundamental, ensino médio. Então, eles passam bastante tempo dentro da escola. Então, o que a gente recomenda é que tenha esse suporte dentro, como ele falou. Era para ter um psicólogo para atender. Hoje, tem um psicopedagogo que também faz essa função, mas acredito que um psicólogo deveria ter em cada escola para ter esse suporte, justamente para ter uma conversa, porque é lá onde ele vai se abrir com os colegas, com os amigos, né, que a maioria criam vínculos dentro da escola. Então é lá dentro da escola que começa, é a sua segunda família. Se ela não tem um apoio dentro de casa, pelo menos que estivesse dentro da escola. Era isso que a gente queria. Porém, não acontece dessa maneira, né? A gente precisa muito de ter suporte, tanto das instituições, né, quanto até de profissionais. E, Enos, como é que tu vê essa questão que o Nilson Ivan estava colocando das redes sociais, das mídias, né? A igreja, como é que tu enxerga? Porque é muito fácil hoje compartilhar uma ideia, uma imagem, né? Mesmo negativa, né? E às vezes os pais não estão acompanhando o que o jovem, o que o adolescente, o que a criança está vendo no seu celular. E Francilei, tenho tenho uma filha adolescente, 12 anos, outra de 10. E esse trabalho é um trabalho constante dentro de casa. Porque assim, hoje as redes sociais elas criaram foram regulamentadas de uma forma, mudaram as suas políticas de privacidade. Mas antes a gente observou-se que, inclusive em 2017, 2018, teve-se um jogo. Não sei se você lembra do jogo do Baleia Azul, que a pessoa ia passando por várias fases. Muita gente disse, não, é um mito, isso não é verdade. Não, aconteceu, sim, a pessoa ia passando por várias fases, e a última fase era o suicídio, né? E a internet é algo que assim, está em todos os lugares hoje, né? Nós temos um acesso à informação hoje muito rápida e outra coisa, hoje nós temos os famosos controles por voz, que até uma criancinha pequena, se ela clicar ali e falar o que ela quer, ela encontra. Então está muito acessível. A gente tem crianças de 4, 5 anos que são expert em mexer no telefone celular hoje, né? E esse controle por parte dos pais tem que ser, eu acho que isso tem que ser debatido mais, né? As redes sociais, elas têm ajudado agora, com o controle mais dessas políticas de privacidade delas, reduzir mais o acesso a esse tipo de conteúdo. A gente tem observado que também eu acho que falta mais assim, leis, né, políticas públicas em relação a isso. Isso tem sido voltado assim, mais do Senado dos Estados Unidos ali para o Mark Zuckerberg, a galera do YouTube, a galera do Yahoo, das outras redes sociais. E isso tem sido algo muito forte, né? Esse trabalho tem sido algo muito forte, mas ainda no Brasil a gente percebe assim, algo muito superficial ainda, né? E nós como igreja, né, eu estou falando isso um conhecimento técnico que a gente tem na área, mas como igreja, nosso papel é também conscientizar os pais, né? E através de quê? De palestras, estudos, direcionamento de mensagens. Eu acho que como igreja nós temos que ser bastante intencionais naquilo que a gente quer, né? Ao ponto aonde a gente quer chegar, né? Enfim, é isso que eu tenho para dizer.
Nesse sentido, como é que a gente noticia, né? Como é porque a imprensa, né, televisão, por exemplo, quando ela divulga uma pessoa famosa, por exemplo, que comete suicídio, né? Há dados de que acaba, pessoas repetem, né? E aí como que dá essa informação? Qual é o cuidado que vocês acham? Os pais, quando tem uma notícia dessa, para falar para os filhos, ou então a própria mídia, né, divulga? Eu acredito que em situação de suicídio é uma maneira que tem que ser abordada de uma maneira acolhedora. A gente tem que acolher essa família e dar um suporte, principalmente porque aconteceu de uma maneira inesperada, porque muitas vezes a família ela não espera, ela nem está esperando, muitas vezes nem passa pela cabeça daquela família que vai perder aquela pessoa. Diferente de uma pessoa quando você está doente, que você está lá do lado, às vezes até se despedindo, sofrendo aquele luto que a gente sofre durante a pessoa estar doente e se preparando para que a pessoa parta. Já no suicídio, não. É um impacto muito forte. Então, eu acredito que tem que ter um suporte, tem que ter ser de uma forma acolhedora, saber utilizar as palavras, de maneira nenhuma discriminar, apontar o dedo ou falar você é o culpado, procurar uma maneira de culpar alguém por aquilo que aconteceu, porque é o que as pessoas querem, elas querem respostas para algo que às vezes não tem nenhuma resposta. Então, elas tentam procurar um culpado e acaba ferindo aquela família que sofreu e está sofrendo naquele momento. Então, eu acredito que precisa ser de uma forma acolhedora, sem julgamentos. O que a pessoa não pode fazer nesse momento é julgar, e sim acolher. A gente acompanha, às vezes, algumas notícias, né, de um famoso, de um cantor, de um ator que cometeu esse suicídio, e é quando o suicídio é relevante, né? Quando acontece com uma pessoa muito famosa. E geralmente, depois disso, é esquecido novamente, né? Então, esse é um ciclo que se repete. Hoje no mundo são mais de 1 milhão de pessoas que cometem suicídio por ano, né? Só na nossa cidade a gente vê uns índices altos de pessoas que tentam, né? Graças a Deus a maioria ela não consegue, ou a gente consegue chegar nela antes que ela cometa, mas ainda assim a gente perde muitos jovens para essa questão aí do suicídio. Acontece também, o que acontece às vezes é uma romantização, né, desse suicídio, justamente quando é um ator, né, um cantor, quando o cara é jovem, uma menina jovem, acontece uma espécie de romantização, né? Não é que a gente não tenha que falar, a gente tem que falar, mas a gente tem que falar de uma forma real sobre o suicídio, que é um adoecimento, né? Não é algo poético, não é algo romântico, né? É um adoecimento que a pessoa provavelmente passou anos e anos ali sofrendo e não foi ouvida, não foi ajudada. Rose, normalmente é uma porcentagem muito grande, não sei se é 100%, o que causa normalmente que depois que constata que a pessoa tinha depressão, né? Mas e qual é a diferença para a gente perceber que se a pessoa é uma depressão ou ela só está triste por questões mesmo, que a tristeza faz parte, né? É natural, todo mundo... Como é que a gente consegue diferenciar uma depressão da tristeza? A depressão, ela se prolonga, né? A tristeza, eu sempre falo que nós seres humanos, a gente tenta reprimir a tristeza. É até uma forma de se autoproteger. Mas a tristeza, assim como a alegria, como o ódio, como a raiva, como tantas outras coisas, outros sentimentos, ela precisa ser vivida. E a gente precisa viver a tristeza. Porém, a gente reprime isso, guarda para si. Então, a tristeza, que é a tristeza que a gente fala a respeito, ela é momentânea. E já a depressão não, é algo que se prolonga por meses,
e sem explicação daquela tristeza. Não há uma explicação, na maioria das vezes. A gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuarmos nossa conversa.